Amados, o nosso tema de hoje é o livro sobrevivente. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse 11, a partir do versículo 3. Mas antes, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, Criador do céu e da terra, nós te pedimos humildemente, Senhor, a tua misericórdia, e que nesse exato momento o Espírito Santo possa ser o nosso professor, que ele venha falar aos nossos corações. Pai, abençoe cada estudante da tua palavra, no doce nome de Jesus. Amém. Bom, a pergunta é a seguinte: como a Bíblia identifica as duas testemunhas que profetizaram por 1260 anos? Apocalipse 11, a partir do versículo 3. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros, que se acham em pé diante do Senhor da terra. Bom, então as duas testemunhas, né? A oliveira e os candeeiros aqui, oliveiras e o candeeiro, simboliza tanto o Antigo Testamento como também simboliza o Novo Testamento. O interessante é que aqui a gente aprende que a Bíblia, ela é a luz da palavra de Deus, ela que fala aos nossos corações. As duas testemunhas comparadas às duas oliveiras e aos dois candeeiros no contexto dos 1260 dias, que são anos, significa o Antigo e o Novo Testamento, revelado pelo Espírito Santo. Então as duas testemunhas aqui é a palavra de Deus, tanto o Novo como o Antigo Testamento. Mais uma pergunta: qual é o resultado do conflito após o período de perseguição entre a besta que sobe do abismo e as duas testemunhas? Apocalipse 11, versículo 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Veja que interessante isso aqui. Olha só o contexto aqui. A besta que sobe do abismo é o próprio Satanás e também simboliza o reino, os reis do mundo que estão sob seu controle. Sabe quem são os reis do mundo? São as pessoas que governam este mundo, né? Não absolutamente assim os políticos, né? Os líderes políticos, presidentes, mas aqueles que exercem o poder também financeiro do planeta. Olha que interessante. Diz assim: próximo ao fim dos 1260 anos de perseguição, as duas testemunhas de Deus sofrem um golpe fatal em um país conhecido tanto pela liberdade quanto pelo ateísmo. Então, a palavra de Deus, ela vai ser novamente atacada como foi no passado, e as pessoas não vão ter mais o direito de expressão, né? Isso que chama, que é você exercer a sua fé, seja ela qual for, em qualquer lugar do mundo. Então, mais uma vez, a palavra de Deus vai ser atacada pela besta, que é o próprio Satanás, que se levantará através de líderes desse mundo, seja ele político ou líderes, os ricos desse mundo, e eles vão perseguir o povo de Deus através do poder enganador de Satanás. Mais uma pergunta aqui: por quanto tempo as duas testemunhas permaneceriam sem vida? Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus nelas penetrou, e elas se ergueu sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Olha só, a Bíblia sempre desmascara Satanás, e ele, por sua vez, procura silenciar o testemunho bíblico. Às vezes ele oculta ou desvirtua a verdade, em outras ocasiões tenta destruí-la dentro do contexto profético. Os 3 dias e meio, equivalente a 3 anos e meio,
essa profecia se cumpriu de modo preciso na história da França e centro ideológico do mundo. Na época, os 3 anos e meio apontam para o reinado de terror na Revolução Francesa. Esse período começou em 26 de novembro de 1793, quando a França, por decreto de sua Assembleia Legislativa, declarou a não existência de Deus. Então, o inimigo sempre está atuando através da política, dos poderosos desse mundo. E eu gosto de sempre dar o exemplo que, assim como foi no passado, também será nos nossos dias presentes. Da mesma forma como Satanás usou os líderes, os grandes líderes desse mundo para perseguir o povo de Deus, nos nossos dias não será diferente. Então é preciso que o povo de Deus esteja atento para os sinais que estão acontecendo neste mundo, principalmente no campo político, onde Satanás irá trabalhar para tirar você do foco, da verdade de Deus, assim como ele fez durante a Revolução Francesa. A próxima pergunta é a seguinte: qual será o alcance da pregação do Evangelho Eterno antes da volta de Jesus? Apocalipse 14, versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um Evangelho Eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. A ressurreição das 2 testemunhas representa a ressurreição do testemunho bíblico. Após o término do reinado de terror, foram organizadas as primeiras sociedades bíblicas e as escrituras têm alcançado todo o planeta, como o livro mais impresso da história da humanidade. O Apocalipse fala do Evangelho Eterno, que é revelação de Deus conforme está na Bíblia. Então, mesmo que Satanás, por mais que ele tentou tirar as verdades bíblicas, de circulação, tentou impedir que o povo tivesse acesso à palavra de Deus, ele perdeu, ele foi derrotado. E novamente começou um novo processo, onde começou novamente a organização das sociedades bíblicas, e desse tempo até hoje a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. A Bíblia é o livro mais lido do mundo, porque esse livro é o poder de Deus. E quem poderá lutar contra o Deus do céu? Por mais que Satanás tente, ele sempre irá perder. Mais uma pergunta: qual é a primeira mensagem especial de Deus para os últimos momentos da história deste mundo? Apocalipse 14, 7. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Mais uma vez, Deus está chamando o seu povo para conhecê-lo através da sua palavra, através da sua lei. O anjo dá o alerta, temer a Deus e dar-lhe glória, e adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Deus está chamando o seu povo para adorá-lo. E quem é o Deus que está chamando você? Aquele Deus que tirou o povo da terra do Egito e entregou nas mãos de Moisés os 10 mandamentos. E no 4º mandamento, Deus se revela como o Criador do céu, da terra e de tudo que existe nesse mundo. E é esse Deus que o anjo está gritando, está clamando para que eu e você possamos aceitar o sacrifício desse Deus na cruz do Calvário. Mais uma pergunta aqui: qual é a advertência que Deus anuncia por meio da mensagem do 3º anjo? Apocalipse 14, a partir do versículo 9. Seguiu-se a estes outro anjo, o 3º, dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Essa é uma advertência. Essa advertência destaca a responsabilidade individual da última crise. As revelações advertem que se os seres humanos não abandonarem os seus erros doutrinários e a rebelião espiritual, individualmente sofrerão as consequências das pragas e estarão perdidos. Então, se você não aceitar
se eu não aceitar, se nós não aceitarmos, sermos submissos ao governo do céu, nós seremos destruídos. Porque nesse mundo só existe dois caminhos: ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao diabo. Não existe servir a dois senhores. Então hoje Deus está nos chamando para que nós possamos acordar enquanto há tempo. Como o evangelho eterno será pregado a todo mundo. Mateus capítulo 24, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então Deus levará essa mensagem para todos os habitantes da terra. Essa mensagem de alerta, o último apelo de Deus, chegará para todos os habitantes desse mundo. Hoje está chegando para você. E eu peço encarecidamente, não rejeite o apelo do Espírito Santo ao seu coração. Não resista mais. Esse evangelho alcançará todo o planeta. Essa mensagem chegará a todo o globo, porque o nosso Deus é quem está à frente dessa mensagem. A última pergunta do estudo de hoje é a seguinte: o que acontecerá após a pregação dos 3 anjos? Apocalipse 14, a partir do versículo 14. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Essa mensagem de Deus é um alerta para o mundo. Deus está chamando ao seu povo para um reavivamento. Deus está clamando para que o seu povo o reconheça como Deus e que a sua lei, a lei divina, a lei que ele entregou nas mãos de Moisés, essa lei governe o seu e o meu coração, os nossos corações. No final da história, nós vamos fazer a escolha: ou vamos ficar ao lado de Deus, do seu governo ou de sua lei, ou vamos ficar contra Deus, contra o seu governo e contra a sua lei. Qual será a sua decisão? Qual será a sua escolha? Olha que interessante. Depois que o mundo der sua resposta ao último convite divino, todas as oportunidades estarão encerradas e a intercessão no santuário celestial será concluída. Com o fim da intercessão, tem início o derramamento das 7 pragas e Cristo vem nas nuvens do céu para realizar a colheita da humanidade, ou seja, para buscar seus filhos e destruir os perseguidores de seu povo. É muito forte isso. Deus está apelando hoje sim ao seu e ao meu, aos nossos corações. O último aviso, a última mensagem, o último alerta de Deus é para o seu coração. E Deus está clamando para que eu e você possamos aceitá-lo. Porque os alertas de Deus estão aí. Chegará um tempo em que as pessoas vão escolher servir a Deus ou não. Hoje Deus está alertando. Chegará um tempo que as pessoas vão ter definido suas escolhas, as suas escolhas finais, se essas escolhas vai ser ao lado de Deus ou não. E quando esse dia chegar, Deus sabe quando é esse dia, tudo será cumprido. E aqueles que escolheram a vida receberão a vida, mas aqueles que escolheram a morte receberão a morte. Se você hoje aceita receber de Deus a vida eterna, eu convido você a orar comigo. Se você hoje aceita ser submisso ao Deus do céu, ao seu trono, à sua lei, e andar de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a sua vontade, não de acordo com os seus pensamentos, Deus está te chamando hoje para obedecer a Ele. Eu convido você a orar comigo. Senhor Deus, não queremos mais seguir os nossos próprios pensamentos, nem fazer e realizar os desejos dos nossos corações. Nós queremos sim ser submissos ao Senhor. Nós queremos sim te servir em espírito e em verdade. Está aqui, ó Pai, a nossa vida entregue em Tuas mãos, no doce nome de Jesus. Amém.
te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo